Shalom de Alcha, meus amados irmãos e Aldins. Já estou um tempinho sem fazer vídeos, né? Como eu não faço com muita frequência, eu faço alguns e seguro um pouco. Irmãos? Primeiro, porque tem muita coisa aí na internet que a gente vai entrar numa situação até mesmo de desconforto aí para alguns. Eu não quero ser o causador de conflito entre os irmãos não, tá? Por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas falando um monte de coisa, achando que a internet é terra sem lei, achando que a gente, por não ter, digamos assim, uma liderança, que a gente pode sair falando e fazendo qualquer coisa, se intitulando qualquer coisa. Eu não sou muito a favor disso não, irmãos. Eu acho que cada um tem que saber o seu lugar. Eu, na qualidade de servo, eu não sou um mensageiro, eu simplesmente trago uns textos bíblicos e entendimento dado pelo Criador. Os irmãos que ouvir concordar, que assim seja. Os que não concordar, que assim seja também. Eu não tenho aqui pretensão de dizer quem está certo ou quem está errado, mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar, tem que ter um pouco de maturidade. E as pessoas que estão se convertendo, os novos convertidos, correm um risco muito grande de estar aí seguindo esse tipo de pessoa, entendeu? Comendo essas bolotas aí. Só que eu não estou aqui para fazer justiça, porque eu não sou juiz, não posso julgar ninguém. Só que quando eu vejo determinados vídeos aí, eu fico um pouco preocupado, porque a gente só sabe que o único que foi usado pelo Criador para trazer uma mensagem de revelação sobre a questão do nome sagrado, a gente sabe muito bem que foi o irmão Romilson Ferreira. Isso aí a gente não pode deixar baixar não, porque realmente ele foi usado pelo Criador, tá? Agora, daí para frente, as coisas que vieram acontecendo, que se não fosse essa revelação, a gente ia continuar estagnado dentro do sistema religioso, sendo julgado por eles, subjugado por eles. Mas o Altíssimo usou o irmão Romilson para libertar aquelas pessoas. E hoje aí infelizmente virou uma grande bagunça, porque todo mundo acha que entende da palavra na sua essência, não tem história, não tem vida no altar, não tem nada disso e acha que sabe tudo, e isso é um pouco preocupante. Mediante a isso, irmãos, eu queria trazer uma mensagem aqui falando sobre mentira, tá? Encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, Vou falar de acordo com a nossa tradução, tá? Os únicos nomes que eu não vou usar, conforme a nossa tradução, o nome do Criador, tá? E o nome do seu filho, Yaucha. Quando eu me referi ao Criador, será pelo seu nome, e o Yaucha por Yaucha mesmo, não vou usar outro termo para ele, tá? Nosso amado irmão, Salvador e Rei, tá? O nosso Messias, o ungido, prometido, tá? Então eu vou deixar isso bem claro aí para que os irmãos entendam, porque tem muita gente se convertendo aí ao Yaucha agora, e a gente não pode trazer confusão para a mente deles. Já com o passar do tempo, maturidade, eles vão aprendendo, vão atender, vão conseguir desenvolver, espiritualmente, vão crescer na fé, aí vão estar maduro, pronto para poder buscar, mesmo porque a gente não tem todo o conhecimento do hebraico, então a gente também tem que ter um pouco de cuidado. Eu tive conversando com os irmãos aí na reunião que foi feita na semana passada, no domingo passado, e foi uma benção, foi feita uma live, mostrando a reunião, foi algo assim tremendo, e eu aprendi muito ali aquele dia. Então eu vim trazer aqui uma mensagem hoje, irmãos. Por quê? Porque as pessoas, quando estão no sistema, fazem de tudo, limpa chão, lava cortina, dizima, oferta, sem problema nenhum. Mas quando se torna Eldim, vê irmão em dificuldade e não busca ajudar, Eu fico preocupado, porque a gente procura ajudar da maneira que pode. Assim como eu sou ajudado da maneira que os irmãos podem ajudar quando eu me encontro em dificuldade. Olha que interessante, irmãos, eu não preciso abrir a boca. O Espírito do Altíssimo, o Ruach Kadosh, ele vai lá e toca a pessoa para abençoar a minha vida. E assim ele faz comigo para abençoar a vida de alguém. Mas quando a gente está no sistema, a gente é obrigado a fazer isso o tempo todo. E ninguém se atenta para isso. Eu queria ler o texto de Atos dos Apóstolos. Por quê, irmão? Tem muita gente, tanto no sistema quanto se diz Aldinho agora, que está mentindo, achando que está pregando a verdade, está fazendo o correto, tá? Acha que está passando uma mensagem de edificação. Tem Aldinho dizendo que é porta, a porta é Yaucha, ele é o único que é a porta. Homem nenhum nessa terra, eu e você, nenhum homem, nenhuma mulher, é porta. Pode ser usado como uma ferramenta, um canal de bênção para a vida de alguém. Ponto, assim como o irmão Romilson foi usado para nós, certo?
mas eu não sou seguidor de homem. Mas aqueles que são um exemplo, isso eu procuro estar observando. Vou dar o exemplo aqui, até vou indicar para vocês aí nesse vídeo aqui, né, com palavras, que é o irmão Roberto Flávio. Ele tem um canal podcast Eldim, tá? E tem aqui Hilar, que, né, que no hebraico é igreja. Ele ensina muita coisa, é uma mensagem boa, sólida, alimento forte, firme. Irmão Arlindo Miranda, né, que a maioria aí dos irmãos, né, que está inscrito no canal, que está com a gente aí, já conhece. E eu conheci através dos irmãos. Irmão Arlindo Miranda, sempre que eu posso eu estou com ele, troco mensagem. Né, um homem que é um exemplo, junto com a sua esposa, a irmã Marlene, que eu faço questão de dizer o nome. Por quê, irmão? Porque são pessoas que têm vida no altar, que têm uma história, entendeu? Que tinham um respeito dentro do sistema e agora estão escrevendo uma nova história como servos do Altíssimo aqui fora, longe do sistema, com a sua vida no altar, com vida de oração, tá procurando instruir na palavra, se preocupando com aqueles que se encontram fracos ou com algum tipo de necessidade, sendo eles também necessitados. Então são exemplos que eu tenho. Os demais, irmãos, vocês me perdoem, eu não posso falar porque eu não sigo, eu não vejo, né, se os irmãos são um exemplo ou não. Por isso que eu digo que eu não sou juiz para julgar ninguém, mas aqueles que eu conheço, que eu estou perto, eu posso dizer que eles são exemplos sim. Sabe, irmãos? Então vamos lá, vamos trazer um exemplo aqui para ver se essas pessoas, ou para vocês mesmos que assistem todo tipo de vídeo, que ficam aí na internet não tem algo de importante para fazer, né, procurando os estudos assim, que isso é importante, mas fica aí, às vezes, até curtindo determinada mensagem que está trazendo maldição para a tua vida e tu não sabe. Eu vou trazer aqui o texto, tá? O texto é de Atos Apóstolos, capítulo 5. Ele vai falar sobre Ananias e a sua esposa Safira. Olha que só que interessante. Versículo 1 do capítulo 5 diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua e depois vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para o Criador. Os que souberam, versículo 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor sobre todos. E os que souberam do que tinha acontecido, verso 6, levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, o que foi? Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: Sim, foi por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar ao Espírito do Altíssimo? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, entrando os moços, viram que ela estava morta e, levando-a, a sepultaram ao lado do marido. E sobreveio um grande temor a toda a igreja e todos aqueles que viram falar deste acontecimento. Então, irmãos, olha aí que interessante. Primeira coisa, Ananias era um homem de posses, né? Como hoje nós temos aí muitos homens de posse dentro da nossa realidade, né? E ali, por causa de Barnabé, Ananias ele achou que não deveria ficar para trás, porque ele também era um homem conhecido
E o que que ele fez? Ele pegou e falou assim, pô, se Barnabé vai dar essa oferta grande aí, eu vou fazer a mesma coisa, velho. Ou seja, ele sentiu inveja do seu próximo. E ali ele foi levado pelo espírito de engano a vender aquela propriedade. E quando pegou o montante, aquela quantia, aquele valor, ele, ao invés de fazer como Barnabé fez, aquele que ele sentia inveja, tá? O que que ele fez? Ele pegou uma parte do dinheiro e guardou para ele e disse, bom, ninguém tá sabendo, não sabe o valor que eu vendi, eu vou pegar e vou vender, vou dar só a metade para ofertar a igreja. Só que, irmãos, o problema foi que Barnabé, quando ele fez isso de coração, tá? Ele doou a parte o valor que ele tinha vendido as terras, né, a fazenda, né, a propriedade dele, ele pegou e deu tudo o que ele tinha, de todo o coração, toda a alma, com todo o temor e tremor. Ananias, ele ficou com inveja do que o cara fez, ele, na cabeça de Ananias, ele falou assim, pô, ele tá pensando que é maior do que todo mundo aqui, que ele é melhor do que todo mundo, eu vou fazer também. Só que Barnabé, no propósito dele, ele falou assim, pai, vou vender aquela propriedade, vou entregar tudo para que seus filhos, seu povo seja abençoado, seus filhos, meus irmãos. Né? Pelo menos eu entendo que foi isso. Porque o texto ele fala que Barnabé ele pegou tudo, né? E deu. Fala, aqui é para você ajudar. Aqui, Pedro, ó, você pega aí, ajuda o pessoal aí que tá precisando aí. Se é remédio, você compra remédio. Se é comida, você compra comida. Se é roupa, você compra roupa. Se tá sem condição de ter um lugar para morar, pega uma parte, compra, dá para a pessoa morar, né? Vamos colocar assim, nossa interpretação linguística, né? Coloca aí para quem tá precisando mesmo, tá? De boa, tá? Isso aqui eu fui abençoado, tô abençoando também. Aí Barnabé fica olhando assim e fala, irmão, vê se não acontece muito isso aí do seu lado, tá? Para você que de repente é evangélico, cristão aí, né? Ou até mesmo você que hoje é Aldim, fora do sistema, vê se não acontece do seu lado. Aí o cara vai e fala assim, pô, mas por que ele tá fazendo mais do que eu faço? Não vou aceitar, irmãos, aqui o Ananias ele não fez a sua promessa, de repente até fez, mas quando viu o dinheiro, fez igual o Balão lá atrás, ficou doido, falou, não vou dar tudo para esse povo aí não, nem a pau, isso aqui era meu. Por que ele pensou dessa forma, irmãos? Eu creio, porque o texto diz que Pedro, ele fala para ele, poxa, mas se a terra era sua, se ela ficasse em tua propriedade, se ficasse em sua posse, em seu poder, ela não continuaria sendo sua? E se você vendesse, o dinheiro não seria seu? Por que é que você mentiu ao Espírito do Pai Celestial? Como assim mentiu? Ele falou, não, vou vender, vou fazer igual Barnabé, ele não é melhor do que eu. Só quando o cara falou assim, não, vou fazer igual, o cara pegou tudo e deu, vou fazer igual, pô, vou pegar tudo e vou dar também. Mas é o que aconteceu. O indivíduo aqui, chamado Ananias, ele não fez isso. Mesmo com o espírito de inveja nele de Barnabé, ele queria fazer igual Barnabé, e no final ele fez muito pior. Ele fez igual o povo lá da igreja primitiva, lá atrás, né, que saiu do Egito, entendeu? Ele fez igual aquele povo lá, vendo aquela maravilha toda, ao invés de ele ficar prostrado perante aos pés do Criador, que até então era só o Criador que agia por intermédio de seus profetas, sendo naquele período usado ali Moisés, o que ele fez? O que eles fizeram? Preferiram o bezerro de ouro. Olha o que aconteceu. Deu ruim, a igreja caiu lá. Aí agora acontece a mesma coisa aqui. Ananias olha para aquele homem ali, em vez de ele ver o exemplo dele e seguir. Por que eu comecei falando sobre exemplo, pessoal? Sobre os irmãos estar comendo tudo. Porque quando você tem um bom exemplo para seguir, siga esse bom exemplo. Não entra em casa que tem telhado furado, não. Porque a primeira chuva que der vai vazar tudo, vai dar ruim para você. Não anda em rua esburacada, não. Que se seu carro for um carrinho velho, você vai ficar a pé. E se andar, tem que andar devagarzinho. Observa primeiro. Ananias, ele não observou a intenção do coração de Barnabé. Ananias, ele viu a quantidade do que Barnabé estava oferecendo. E ele não quis, ele se sentiu diminuído, eu acredito. Eu acreditar, irmão, não estou falando que é isso não. Mas o texto aqui, ele meio que revela isso. O cara chega, combina com a mulher dele, vamos vender a propriedade por 10 mil, vamos pegar 5 e vão depositar o pé do apóstolo. Ela, sendo auxiliadora, falou assim, pô, não é para fazer igual a Barnabé? Não é para dar tudo? Mas não, ela concordou, que o texto fala que ela concordou com isso.
É outro problema. Aí olha só que interessante. Ó, a pergunta de Pedro, está no versículo 3. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás entrasse em seu coração? Para que você mentisse ao Espírito Santo. Olha só que loucura. Aqui o texto está falando para mim, para você, que se eu e você não tivermos cuidado, não formos vigilantes, mesmo o Espírito do Altíssimo agindo, Satanás, a gente acaba permitindo que Satanás entre em nosso coração. Na mente, esse encardido não pode entrar, mas no coração ele lança seta. Ele consegue sim. Porque você permitiu que Satanás entrasse em seu coração e... Olha que interessante. Para que você mentisse, te fazendo, induzindo a você mentir ao Espírito Santo. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Porque assim como Ananias foi usado negativamente dessa forma, você e eu, tá? Eu falo por mim, porque eu não sou melhor do que ninguém. Estou longe de ser, né, irmãos? A verdade é essa. Como eu sempre falo nos meus vídeos aí, nas minhas lives, eu sou um vacilão, Zé Ruela. Então não é para me acompanhar, não. Mas presta atenção naquilo que está saindo da minha boca, mediante a Escritura. Se for bom, você guarda para você, dentro da sua alma, dentro do seu coração. Louvado seja o Altíssimo e Alto. Agora, se for ruim, lança fora, irmão, não tem problema. Sabe? O que não pode dizer é que, não, o irmão Leandro é o cara. Ou vocês ouviram da minha boca dizendo, eu sou o mensageiro, eu que trago. Vocês não vão escutar isso de mim, não. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou só mais um que está auxiliando nesta obra. Não sou melhor do que ninguém, tá? Muito pelo contrário, creio ser um dos menores. Por isso que o Altíssimo usa o irmão Leandro do jeito que ele usa, de acordo com a palavra. Não com o que eu acho que sei, mas está acontecendo muito em nosso meio. Então, meus amados irmãos, tomem cuidado com aquilo que vocês escutam. Em como você está emprestando o seu ouvido. Para que você está emprestando o seu ouvido? Sabe? Cuidado com aquilo que você está vendo. Para aquilo que a sua visão está sendo direcionada. Muitas das vezes, amados, vocês estão olhando para uma coisa que é tudo manipulação do próprio Satanás. Assim como aconteceu aqui. Então temos que ter muito cuidado. Porque a palavra... Hoje, irmãos, se a gente for ser bem sincero, não tem muita diferença de nós para os evangélicos. A diferença é que nós não usamos os nomes sagrados e não frequentamos os cultos religiosos, denominacionais. Mas nós nos reunimos, nós adoramos ao Altíssimo, não invocamos mais os nomes que nós aprendemos, que está na tradução da nossa Bíblia, tá? Tanto do Criador quanto do Salvador. A diferença é essa. No mais... a essência ela vai continuar a mesma, porque tem Aldim que aprendeu a forma de orar na Assembleia, né, na Deus é Amor, na Presbiteriana, e essa essência ela permanece, porque não tem outra forma de você orar. Sabe? Às vezes o irmão Leandro, quando ele está orando, ele ora de uma forma, mas tem vezes que ora de outra. Tem vezes que eu oro o que eu consigo fazer, levantar, que eu consigo clamar como um diálogo. Mas tem vezes que eu clamo sentindo dor, chorando. Sabe, irmão? Tem vezes que eu clamo com sensação de alegria. Tem vezes que eu clamo, muitas das vezes eu clamo com sensação de tristeza, de opressão dentro do meu peito, sabe? Tanto é que aí, quando eu estou assim, dessa forma, eu vou procurar um irmão para me ajudar, que no caso é o irmão Arlindo, que é o mais próximo que eu tenho, né? Aqui em São Gonçalo, eu vou lá procurar ele, junto com a esposa dele, e ali a gente se reúne, a gente ora, a gente clama junto, né? Para poder o Altíssimo trabalhar, não só na minha vida, mas na vida dos irmãos também, e assim tem sido feito. Aí você pega esse texto aqui, você vê que o Ananias, ele, não sei se ganância, é difícil explicar, irmão, o sentimento humano é difícil mesmo, é complicado, só o Altíssimo. O que acontece? Ele vai... O texto diz que Pedro pergunta por que ele deixou Satanás entrar em seu coração para que ele mentisse ao Espírito Santo. Irmão, como que mente? Oh, aleluia, ao Espírito do Eterno. Louvado seja o Criador. Como que mente para aquele que sabe tudo? É muita inocência, irmão.
Tem muito irmão achando que é maduro, mas ainda é uma criança, um menininho. Não está pronto nem para pregar a verdade, nem aprendeu a respeito dessa verdade. Ananias, ele provou, irmãos, algo assim terrível pela falta de temor. Tem muitos irmãos aí que estão trazendo palavra sem temor nenhum. Oh, aleluia! Que o Altíssimo Yahweh venha nos abençoar a cada dia, nos encher com o seu conhecimento, oh, aleluia! Tem muitos irmãos aí que não vivem uma agulha daquilo que prega, mas não é proibido pregar. Pode pregar? Pode, não tem problema nenhum. Só que, irmãos, quem está vendo? Quem está escutando? Qual o exemplo? Irmãos, querendo ou não, tanto eu quanto os demais irmãos, todos os irmãos que fazem vídeo da palavra, seja ele em qualquer esfera, tá? Denominacional ou IALDIN. Deixar isso bem claro, pelo menos essa maturidade o irmão Leandro alcançou pela benevolência do Pai. Nós, querendo ou não, nós acabamos nos tornamos exemplo para alguém, a gente acaba sendo isso. Alguém vai ver a gente, não sabe como é a nossa vida, no nosso lar, nossa dificuldade, mas ali a gente está passando uma mensagem de força, uma mensagem de perseverança, uma mensagem de fé. Sabe, irmão, eu não estou preocupado com o que vai acontecer em 2026 não, irmãos. Eu estou preocupado com agora. 2026 eu não sei se eu vou estar vivo, eu não sei se o Altíssimo vai me recolher antes. O que vai acontecer, vocês vão ver, eu não vou ver, não sei se eu vou ver, irmãos, eu sei do hoje. O hoje, a mensagem que eu tenho para vocês é essa, irmãos, vigiem os seus lábios, o seu coração, para que Satanás não venha usar vocês contra o corpo do Machia. Ananias, ele foi usado contra o corpo do Machia, ele pagou com a própria vida. Tá? Ele pagou com a própria vida. Infelizmente, é um exemplo que nós temos para a gente olhar e falar assim, com o Eterno, com o Altíssimo Yahweh não se brinca. Irmão Leandro, tu tá falando besteira, que não sei, que tu é um herege. Irmãos, eu não tenho problema com isso, vocês podem falar a respeito disso à vontade. Quem me conhece é o Criador, ele sabe de mim. Mas a mensagem é essa, eu não estou saindo do texto, não estou colocando o meu achismo não. Tá aqui, ó. Pedro perguntou, retendo parte do valor do campo, ele falou assim, porque, poxa, se era para você, no seu coração, você viu alguém fazer, você na sua mente, como é que Pedro tinha se ligado nisso? O Espírito Santo falou, ali Pedro, ó, tá vendo ali, ó, viu Barnabé entregar, no coração dele nasceu a inveja. Aí ele falou, não, se Barnabé vai fazer, eu vou fazer também. Só que quando chegou na hora ele recuou. Mesmo que fosse com o espírito de inveja, você pensou em fazer, faça. Você pensou em fazer, faça, ainda mais se for para o corpo do Machia. Não pensa duas vezes. Não fica com medo. Quando Ananias viu o valor, eu falei, vamos travar, Safira, vamos pegar só a metade aí, e dar metade só, e a outra metade a gente guarda. Porque a pergunta é essa, retendo parte do valor. Versículo 4. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? Olha só, Ananias, você não precisava vender nada. Ninguém pediu. Não é verdade? Se você não vendesse, ela não continuaria sendo sua? E depois de vendida, o dinheiro não seria seu? É a pergunta, irmãos, pode conferir aí. De repente a tradução está um pouco diferente, né? A colocação, a ordem pode estar diferente, mas é isso mesmo. E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para o Espírito do Altíssimo. Irmãos, eu não estou aqui de demagogia não, tá? Eu não sou demagogo não, muito pelo contrário. Eu tenho humildade para saber que eu sou pequenininho mesmo, sou fraco, muitas das vezes, tá? Falho demais, é a natureza humana, tá? Dessa carne aqui. Mas aqui dentro tá esse Espírito que a Bíblia fala, que chama de Espírito Santo, o Espírito separado. É separado mesmo, ele não se mistura. Tá? Tanto é que a forma dele agir em nossa vida ela é diferente. Ele só vai entrar
onde está limpo, onde não tem maldade, onde não tem ódio, onde não tem malícia, né? Não tem intenção de prejudicar a ninguém. Aí ele entra, ele não se mistura com aquilo que é ruim, com aquilo que é impuro, com aquilo que ridiculariza o nome do Criador. Ananias, ele viu isso, ele passou por isso. E olha que interessante, irmãos, depois de todo esse tempo que aconteceu isso aí, ó, né? Ainda é contada a história de Ananias e Safira. Então, irmãos, vigie o teu coração, vigia a tua mente também, tá? No nome de Yahshua Mashiach. Fica com essa mensagem, sabe, irmãos? Não fica vendo qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa, não. Não vai por todo conselho, não. Observa na palavra, ora, põe teu joelho no pó, se possível a testa, fala com o Pai, vê o que Ele te responde. Se houver silêncio, tenha paciência, porque o silêncio também é resposta. Que grandes coisas vão acontecer na tua vida. Tá bom, meu amado? Tá bom, minha amada? No nome de Yahshua, eu espero que essa mensagem atinja você, que ajude a você a prosseguir na caminhada. Não te desanima não, tá? Tamo junto. Shalom.